Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu aqui, o Tom Salvador, com notícias e informações para você. E mais uma vez, o Rio de Janeiro, o combate, o confronto, o campo de guerra, o campo de batalha que se transformou o Rio de Janeiro nesta semana. E as autoridades do Brasil já acharam o culpado, Segundo Lula, as vítimas são os traficantes e os usuários são os responsáveis por todo esse enfrentamento e todo esse confronto. Na verdade, para o Lula, para o PT, para o regime PT, esses traficantes aí que tacaram fogo, na verdade não vou nem falar mais em traficantes, porque para mim são grupos terroristas. Esses grupos terroristas que aterrorizaram o Rio de Janeiro esta semana já tem defesa. A defesa deles já está pronta, Já estão prontas aí. E agora estão acusando quem? O governador do Rio de Janeiro. A bola da vez na mão deles agora, do Supremo Tribunal Federal e agora do Alexandre de Moraes, é o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, que estava aí no comando, dessa batalha, desse confronto, dessa guerra, que a sociedade do Rio de Janeiro já não aguenta mais, a população do Rio de Janeiro já não aguenta mais. Se você fizer uma pesquisa, se eles pudessem falar, essas pessoas do Complexo da Penha, Complexo do Alemão, eles diriam realmente o que eles estão passando. Lógico, eles ficam do lado do tráfico para não morrerem. Tá bom, pessoal? Eu vou fazer esses comentários e outros comentários agora para vocês aqui. Só que eu peço a vocês, antes de tudo, que, por favor, inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, acionem o sininho das notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês ficarem sabendo. E tem o QR Code aí na tela também, que vocês podem ajudar com qualquer coisa no canal, para que possamos melhorar a edição, para investimentos no canal. Não é para mim, é para investir no canal, tá bom, pessoal? Vamos lá de notícias que é muito mais importante, Notícias até que são nojentas de falar. Decisão judicial revela tortura, execução e domínio armado do Comando Vermelho na Penha. Documento ressalta plano de expansão violenta da facção em áreas de milícia. Então, esse vídeo aí, agora que eu vou mostrar para você, veja esse vídeo aí. O Lula estava falando a verdade, eu vou te dizer porque ele acha que os traficantes são vítimas da sociedade. Veja o vídeo aí. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Pois é, vocês acabaram mais uma vez de ver o vídeo que o Lula diz que o traficante é vítima, E o usuário é o responsável por toda essa baderna. Na verdade, a vítima é a sociedade. A vítima é o morador do Rio de Janeiro que não aguenta mais essa vagabundagem. Não só o Rio de Janeiro, porque todo esse confronto, toda essa batalha, todo esse investimento, toda essas manifestações violentas do Comando Vermelho, do PCC e de outras facções, porque todo dia surge facção agora, O Brasil está fechando as indústrias, está fechando as empresas estão indo embora do Brasil e cada dia abre-se mais uma facção. Todo dia uma facção nova. No Brasil você pode ver, se você for fazer uma pesquisa, no Brasil todos os dias se tem uma facção nova aí sendo aberta e cada dia mais a violência, tomando conta do Brasil. Pesquisa recente aponta que 27% da população vive sob o domínio do tráfico, 27% da população brasileira vive debaixo das ordens do tráfico, porque o governo simplesmente parece que se aliou, o Estado parece que se aliou às facções criminosas. Lógico, está tudo dominado, tudo aparelhado, não é?
Você teve aí a manifestação do ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, dizendo que o Cláudio Castro deveria renunciar. Você teve, perdão, a manifestação também da Polícia Federal, dizendo: não, nós não agimos assim, nossas operações não são assim, deve ser com flores, bombons, doces, salgados, churrasco, né? E você também teve aí a manifestação do Alexandre de Moraes, dando 24 horas para o Ministério Público do Rio de Janeiro se manifestar, e o governador do Rio de Janeiro também. Faltou se manifestar o Múcio, né? Que é o ministro da Defesa, que comanda as Forças Armadas Brasileiras, porque na verdade o Cláudio Castro disse que por 3 vezes pediu socorro ao Estado brasileiro, intervenção federal, ao Lula, ao governo Lula, ao Lewandowski, para intervenção no Rio de Janeiro, e por 3 vezes eles disseram que não. O Lewandowski disse que não recebeu nada. Aí, na mesma entrevista, estava lá desmentindo o Lewandowski, o superintendente da Polícia Federal. O problema agora é que o PT está pedindo a cassação do Cláudio Castro. Vai vendo como o negócio é sério, vai vendo como está tudo dominado, vai vendo como o poste mija no cachorro, né? O rabo abanando o cachorro. No Brasil está assim: o certo virou errado e o errado virou certo. Que agora o governador do estado do Rio de Janeiro, que vai ter que prestar declarações, explicações sobre tudo o que aconteceu. Fica claro aqui na matéria que foi uma decisão legal, uma decisão através de decisão judicial. Agora o PT está pedindo a cassação do Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, né? Já tem até uma sessão marcada para o Cláudio Castro ser ouvido no TSE, que ele pode ser cassado também. E agora o Estado brasileiro, o governo PT, o sistema PT, o regime PT, né? Porque é o regime STF-petismo que está agindo aí nas sombras no governo, no Brasil. Uma ação que o Estado reagiu à ação do tráfico, dos traficantes, das vítimas do Lula, né? O Lula agora é o padrinho, deixou claro declaradamente que ele é o padrinho dessas facções e do crime organizado e desses traficantes. Porque dizer que esses caras aí são vítimas da sociedade e o Estado que reagiu, ninguém, o PT não falou, o PSOL não falou, nenhuma dessas autoridades falaram dos policiais mortos, dos familiares dos policiais mortos. Nenhuma estrutura foi dada, nenhuma ajuda foi dada a essas famílias de policiais que foram mortos. Ouça o que eu vou dizer, não duvide do que eu estou dizendo. Daqui a pouco o governo inventar meu traficante, minha vida. Não duvide, daqui a pouco aparecer um do PT, um do PSOL, ou o próprio Lula, com a bolsa lá, meu traficante, minha vida, para esses aí que morreram em confronto, né, enfrentando o Estado no manto da criminalidade. Não duvide, já, meu traficante, minha vida, porque esse governo do PT, tudo pode acontecer. Repetindo, decisão judicial revela tortura, execução e domínio armado do Comando Vermelho na Penha. Documento ressalta plano de expansão violenta da facção em áreas de milícia. Aí você está vendo, esse símbolo do Comando Vermelho está por todo o Brasil. Eu costumo dizer que antigamente você via os noticiários, você via os jornais, e pelo Brasil inteiro os governadores davam entrevista dizendo: aqui não é o Rio de Janeiro, aqui jamais se transformará no Rio de Janeiro. Mas agora são todas sucursais do Rio de Janeiro, né? O Comando Vermelho agora é uma franquia. Haja vistos a Bahia e o Ceará. A Bahia e o Ceará estão piores que o Rio de Janeiro. Pelo menos no Rio de Janeiro, você tem um governador que enfrenta as facções criminosas, enfrenta o Comando Vermelho.
Já no Rio, já na Bahia e no estado do Ceará, são governos do PT, né? São aliados dessa turma aí, são defensores do crime organizado. Fica muito claro desses grupos terroristas, porque sem sombra de dúvidas, eu tenho certeza que os Estados Unidos vai classificar o Comando Vermelho e o PCC como facções criminosas. Até porque, antes desse confronto, o governador do Rio de Janeiro já tinha se reunido com autoridades americanas, já tinha passado relatórios para autoridades americanas, relatando toda a ação do Comando Vermelho e das facções criminosas. Então, ele fez um mapeamento das facções criminosas do Rio e passou para os Estados Unidos, e essa operação também, os Estados Unidos tinham ciência que aconteceria, e também os Estados Unidos têm ciência do que aconteceu e da proteção, né, que o Estado brasileiro, que o governo brasileiro, que as autoridades brasileiras estão dando ao crime organizado. Decisão da 42ª Vara Criminal do Rio de Janeiro revelou uma estrutura implacável do Comando Vermelho no Complexo da Penha. O documento serviu de base para a operação contenção deflagrada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Estado na terça-feira. O juiz Leonardo Picanso determinou a prisão preventiva de 51 integrantes de facções. Outros 17 alvos responderão com medidas cautelares. A lista inclui Edgar Alves de Andrade, o Doca, o Urso da Penha, indicado como chefão máximo do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Entre os principais nomes também estão Pedro Paulo Guedes, ou Pedro Bala, Carlos da Costa Neves, ou Gardenal, Washington César Braga da Silva, o grandão, ou síndico da Penha, tá vendo? Que tem dono, as facções, eles falam dono do morro, né? O dono do lugar, o chefe, não sei, tem até síndico na Penha, não é? E Juan Bueno Malta Ramos Rodrigues, o BMW. Segundo a decisão, o grupo operava com divisão rígida de funções. Doca ditava ordens sobre a venda de drogas, o uso de armas de guerra e a contabilidade da facção. Seus 3 homens de confiança comandavam as áreas operacionais e de expansão violenta do Comando Vermelho nessas áreas. Então, tem serviço de inteligência da Polícia Federal, tem serviço de inteligência do Ministério da Justiça, né? Tem serviço de inteligência das Forças Armadas e tem o serviço de inteligência das polícias do Rio de Janeiro, porque o governo brasileiro, o Lula e o PT não agiram em conjunto como o Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, está agindo em conjunto com os Estados Unidos, e os órgãos brasileiros que eu falei não quiseram trabalhar em conjunto com as polícias do Rio, né? A Polícia Civil, a Polícia Militar e o governador do estado do Rio de Janeiro. O governador deixou claro que são grupos terroristas. O secretário de Segurança Pública do Rio também deixou claro que são grupos terroristas e não tem nenhuma sombra de dúvidas. Quem assistiu mundo afora, porque virou notícia mundial, né? O mundo inteiro ficou chocado com essa batalha. E olha que foi em uma comunidade só do Rio. Agora você imagina se as Forças Armadas, se todas essas forças reunidas fossem combater o crime, imagina, era uma guerra total no Brasil, porque as facções já dominaram o Brasil inteiro. Mas repito, o problema não está no combate, não está no confronto, o problema está lá em Brasília, porque agora vai ter a CPI do crime organizado, das facções criminosas, dos grupos terroristas no Senado. E qual foi o único partido que não assinou a CPI? O PT, é claro, o PT não assinou. O PT de jeito nenhum disse que vai assinar, nem tampouco no Senado,
nem na Câmara dos Deputados, onde será votada esta semana a criminalização, né, o enquadramento das facções criminosas como grupos terroristas. O PT também não assinou, não quer saber, e os partidos de esquerda. Agora, pedir a cassação do Cláudio Castro, a esquerda inteira, né, o PSOL, o PT e outros partidos de esquerda já partiram para cima do Supremo Tribunal Federal, pedindo a cassação do Cláudio Castro ao TSE, e agora o Alexandre de Moraes, o baluarte da justiça brasileira, pediu ao Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro informações da ação policial, se foi legal, se não foi legal, porque as crianças morreram, porque as vítimas da sociedade morreram, porque as vítimas do Lula, os eleitores do Lula, acabaram morrendo em confronto, né? Assassinados foram os policiais. Os eleitores do Lula caíram em confronto, né, enfrentando o Estado porque eram criminosos. Tá bom, pessoal? Mais uma vez peço a vocês, por favor, inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, acionem o sininho das notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês ficarem sabendo. E tem o QR Code aí que você pode fazer uma contribuição, ajudar o canal a crescer. E o ano que vem, ano de eleição, vamos aí todos numa corrente do bem para tirar esse PT do comando aí, tirar vários deputados federais, vários senadores, que realmente o problema está lá em Brasília. Aqui, pelas capitais do Brasil, é apenas o que vem de lá. E agora talvez seja uma forma, né, do Lewandowski querer, porque na verdade a intenção do PT aí e do Ministério da Justiça junto com o Lewandowski é fazer a tal da união das polícias. Lembra aquela integração da Polícia Nacional, a Polícia Bolivariana do Lula? Pois é, se tivesse feito integração, se as polícias, os governadores tivessem aceitados a integração da Polícia Bolivariana do Lula, a ação no Rio de Janeiro não poderia ter acontecido, porque teria que passar primeiro pelo Lula e pelo Ministério da Justiça. É por isso que eles querem uma única polícia no Brasil, a Polícia Bolivariana do Lula e do PT. Tá bom, pessoal? Mais uma vez agradeço a vocês o carinho da sua atenção, o carinho da sua audiência, e agradeço também aos novos inscritos no canal. Muito obrigado, um bom dia, tchau, tchau.